Pois olha, nós vamos falar agora, entrevistar aqui a vice-governadora Margarete Coelho, que está aqui conosco. A vice-governadora vai tratar de alguns dos assuntos que foram abordados também pelo governador e também outros temas conosco aqui no Jornal do Piauí. Vice-governadora Margarete Coelho, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Gostaria de começar conversando com a senhora sobre esse índice de desenvolvimento humano perseguido pelo governador. Pois não. A senhora tem, além de tudo, trabalhado pela defesa da mulher que é vítima de violência. Foram mais de 60 casos registrados no ano passado. Como é que a senhora acha que o Piauí deve encarar a perseguição desse bom índice? Olha, nós temos alguns desafios enormes. Um deles, diminuir o nosso índice de analfabetismo. Nós pegamos um índice muito elevado, nós temos que baixar esse índice ainda. Nós temos ilhas de excelência, a nossa escola pública tem evoluído muito, mas nós precisamos avançar bastante ainda em baixar esse índice de analfabetismo. Temos que crescer e avançar bastante na questão do saneamento básico também. Então, são alguns desafios que são, vamos dizer assim, seculares, que nós precisamos reverter a questão da mortalidade materno-infantil também, nós precisamos baixar esses índices, né? Eu acho que a construção dessa nova maternidade, essa interiorização da saúde, enfim, nós temos as campanhas de vacinação cada vez mais eficientes e enfrentar também essa questão dos acidentes, né? Nós temos um índice muito elevado de acidentes fatais, acidentes que deixam sequelas graves, que nós precisamos avançar nisso. No índice, né? Isso tudo impacta nesse índice e são desafios enormes do estado do Piauí. Desafios que nós não estamos descuidados deles, mas que exige muita dedicação do governo. Além de dedicação, exige muito dinheiro, principalmente quando a senhora fala em infraestrutura, questão do saneamento, são obras caras. Como perseguir esse índice na dimensão que a senhora está falando, com esse desafio financeiro que é também enorme? O desafio financeiro é enorme, mas não só o estado do Piauí. Outro dia li no Globo, né, quase todos os estados, os estados, eu digo, os entes públicos, quase todos estão sobrevivendo à custa de dinheiros, né, de empréstimos, de dinheiros vindos de fontes, né, de outras fontes que não sejam as fontes das arrecadações. É uma antecipação, né, dessas despesas que o Estado pode fazer. E, nesse sentido, o Piauí tem sido bastante eficaz. Nós temos uma capacidade de adquirir esses recursos, temos essa capacidade de endividamento ainda bastante elasticida e nós temos procurado, né, não só esses empréstimos que vêm, por exemplo, da Caixa Econômica no sentido de infraestrutura em termos de estrada, mas BNDES, Banco Mundial, do Banco Mundial, essa operação financeira que nós temos com o Banco Mundial, ela vem exatamente nesse sentido, porque ela se dedica, ela vem mais para a questão da diminuição da pobreza rural. Ataca diretamente esse problema. Ataca diretamente nesse problema e ataca também no empobrecimento das mulheres e na questão das doenças crônicas negligenciadas, né, que ainda tem muito no interior e que causa também um índice de mortalidade elevado. Então, essas operações financeiras, somadas a melhoramento da arrecadação, somado a um planejamento estratégico voltado para esses objetivos, eu tenho absoluta certeza que nós conseguiremos, né, dar passos bem mais largos, porque a gente precisa caminhar, mas a gente precisa caminhar mais rápido. O Piauí precisa que a gente caminhe mais rápido. Sim, e isso que eu queria tratar também, vice-governadora. A senhora falou aí a respeito de operações de crédito, do BNDES, do Banco Mundial, da Caixa Econômica, e fala-se em uma grande quantidade de recursos. Mas por que a percepção do piauiense é de que as coisas não melhoram ou melhoram devagar? Por que o piauiense não percebe a melhoria na mesma velocidade em que chegam esses empréstimos? Olha, esses empréstimos começaram a chegar agora, né? O do Banco Mundial é uma operação que leva um tempo enorme, né, para ser efetivado, enfim, o dinheiro liberado é uma demora enorme. Nós temos um catálogo enorme de exigências a cumprir, que o Estado do Piauí tem cumprido todas, essas operações estão em andamento. A primeira parcela da Caixa Econômica já chegou, né? E nós temos, além que nas obras físicas, nós temos outros investimentos que antecedem, que são os projetos, né, que custam caro, que são grandes investimentos. Nós temos também a questão do treinamento de pessoal, que também é caro e que também não aparece, porque a gente tem
um mau viés, eu acho, de olhar sempre a ação pública por obras físicas. Se eu não vejo ali um amontoado de concreto, de tijolos ou de asfalto, eu acho que as obras não estão chegando. Mas essas obras, elas, às vezes, que são imateriais, elas melhoram mais rapidamente a vida das pessoas. Hoje, eu estou chegando agora de Corrente. Nós fomos lá anunciar a construção de um centro de estabilização no Hospital de Corrente, com 2 leitos. Veja, é quase que, a expressão não é bem exata, mas eu vou aqui caricaturar, é quase como uma semi-UTI, uma pequena UTI, no sentido de que o paciente chegue, ele é bem recebido, ele é estabilizado, e o profissional, depois que vai receber esse paciente, já o recebe numa situação mais adequada, mais confortável, já com aquele primeiro atendimento já encaminhado. Isso vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir os índices de mortalidade e de sequelas, por exemplo, de acidentes, não só de acidentes de automóveis, mas de acidentes vasculares e outros tipos de traumas, né, que nós ainda precisamos trabalhar mais no estado do Piauí, interiorizar mais. Vice-governadora Margarete Coelho, a gente perguntou de manhã ao governador Wellington Dias qual a marca que ele queria apresentar este ano, que é o último ano desse terceiro mandato dele, qual a marca que ele gostaria de apresentar, por exemplo, ao eleitor no próximo semestre. Qual é a marca que a senhora enxerga como fundamental desse governo? Eu acho que a marca fundamental deste governo é um governo de desenvolvimento. É perceptível que o Piauí entrou numa rota de desenvolvimento. Hoje o Piauí é referência em energias limpas, energias renováveis. O estado do Piauí agora recebe uma procura enorme na exploração de minérios. Ontem eu recebi um grande investidor australiano, né, do Riverbank, que quer investir na região de São Raimundo Nonato, ali mais especificamente em Anísio de Abreu, e quer construir uma grande siderúrgica na região de São João do Piauí. Veja o que isso vai promover de desenvolvimento. Então, eu quero ver o Piauí entrando nessa rota de desenvolvimento, com seus potenciais sendo realmente aproveitados, o Piauí sendo visto como esse estado rico em possibilidades e em potencialidade. A senhora é sempre citada como uma das possíveis candidatas na composição da chapa do governador, nessa posição de vice-governadora. Mas o próprio governador já disse que a tendência é que a chapa tenha um candidato de cada partido. Como é que a senhora está discutindo isso dentro do governo e com seu partido, o PP? Olha, os progressistas, eles se preocuparam muito em se preparar para essa próxima eleição. E, nesse sentido, nós fomos fortalecer as bases, interiorizamos muito mais o partido, estamos agora com mais de 70 prefeitos. E não é só, vamos dizer assim, uma coisa artificial, um crescimento artificial. Você percebe ali, né, o veio progressista em cada um deles, a vontade e a forma de adotar aquelas que sejam as metas e as políticas, né, as diretrizes dos progressistas. Então, eu acho que um partido, para se fortalecer dentro de uma conjuntura, a primeira coisa é ele se fortalecer na base, é ele fortalecer sua militância, é ele ter uma capilaridade para fazer uma campanha estadual e principalmente uma campanha como essa que será em 45 dias. Será quase uma gincana, uma corrida, porque a gente vem de uma campanha de 90 dias. Nós não fizemos esse processo de transição. Então, essa vai ser a primeira eleição com esses prazos. Você é contra essa diminuição de campanha? Não necessariamente. Eu sou a favor de campanhas o mais livre possível. O abuso de poder, ele tem que ser controlado, sim, para garantir a igualdade de oportunidades na competição. Essa é a marca do nosso processo democrático. Essa é a marca do nosso sistema político. Essas lideranças, a senhora falava, em mais de 70 prefeitos, esse capital político do PP é suficiente para garantir a senhora na chapa majoritária, garantir ao PP 2 vagas? Esse não será um trabalho só dos progressistas. Ninguém vai chegar numa chapa majoritária apoiado exclusivamente por um partido e apenas com com essa característica de ser indicado pelo partido. A composição de uma chapa majoritária, ela pressupõe muito mais. Ela pressupõe, primeiro, uma competitividade nessa chapa, um capital eleitoral dos que estão ali. E não vamos nos esquecer que nos cargos majoritários, esse capital eleitoral, ele é muito pessoal, ele é muito subjetivo, ele às vezes traspassa as raias
do partido. Quantas vezes nós ouvimos dizer que o Wellington Dias, apesar de ser, vamos dizer assim, o petista mor, mas ele está acima do PT. Quantas vezes a gente ouve dizer isso? Ou seja, a atuação dele transcende as raias do partido. Então, o cargo majoritário, ele é um cargo que exige essa característica. Além de você ter uma estrutura partidária, você tenha também a oferecer um desempenho pessoal, um capital político pessoal. Ou seja, tem que ter um respaldo popular e tem que ter um respaldo também das demais siglas, das demais agremiações que estão na base. Não é o candidato do Progressistas, é o candidato de um bloco, de um time, de um grupo. O que a senhora quer dizer é que, embora seja uma aliança, que cada partido indique o nome, esse partido não será automaticamente aceito só porque foi uma indicação do aliado? Não, eu digo que os nomes, para você ter uma chapa competitiva, uma chapa para participar de um pleito realmente para valer, você tem que ter uma chapa que some, né? A chapa que some como um todo, não só na questão de ter o apoio desta ou daquela agremiação, mas tem que ter o apoio do grupo e tem que ter um capital político pessoal. Que é aquilo que a gente fala de nome leve, de nome pesado, para usar o popular. A senhora vê dificuldade, por exemplo, da convivência de setores do PMDB com o PT? Olha, eu acho que, de uma certa forma, o cenário nacional, ele termina impactando aqui também. Não vamos fingir que a gente não percebe isso, porque percebe. Mas as características locais também, elas são muito fortes, né? E essa forma, esse nosso pensamento, e você como cientista político sabe disso, isso de dizer que os partidos políticos, eles têm caráter nacional, isso está muito lá nos livros, né? Nas teorias, porque na prática o PMDB do Piauí não é o mesmo PMDB do Maranhão, que não é o mesmo PMDB da Bahia, enfim, cada um tem suas características. Mas acho sim que a questão nacional impacta na questão local. Mas essa questão nacional também afeta o PP, que tem dificuldades com o PT depois do impeachment. Exatamente, também não estou negando isso. Agora, a sigla pesa muito também. Você acha que o PP é mais leve do que qualquer outro? Eu acho que o Progressistas tem feito, como eu disse, um trabalho magnânimo nesse governo. Além de termos contribuído com a eleição do governador Wellington Dias, somos aliados de primeira hora, somos aliados de toda hora. Estamos todos os dias trabalhando esse governo. Agora, dizer, não, teve um momento que houve um dissenso. São duas siglas grandes, importantes, com duas lideranças em nível nacional, fortes, importantes. O que vale é a convergência, é o diálogo e não a submissão. É assim que a gente faz uma parceria. O deputado João Madison disse em entrevista ontem aqui que o MDB precisa ser respeitado também como aliado, porque em algumas matérias, como no caso do aumento de impostos, o MDB votou a favor do projeto proposto pelo governo e o Progressistas votou contra. Olha, é bem análise pessoal do deputado e, bom, enfim, não tenho maiores comentários a fazer. Não tenho os maiores. O que eu digo, repito, é o que eu acabei de dizer. É uma aliança, nós somos aliados. E isso pressupõe concordar, discordar em determinados momentos, mas demonstrando sempre uma fidelidade a um projeto. O que eu quero que seja reconhecido no Progressistas é esta fidelidade a um projeto de Piauí que nós pensamos em 2014. Vejam quem estava em 2014 nesse projeto e vê quem estava contra esse projeto. Então, é um projeto de Piauí que nós pensamos, que nós alinhavamos e que nós estamos a cada dia consolidando. Se olhar para 2014, eu vou ver, por exemplo, que o MDB estava contra esse projeto. Sim, mas o MDB depois se aliou, depois veio prestar, né, e prestou relevantes serviços também. Essa não é uma grande pergunta, porque a senhora está falando, me desculpe interrompê-la, porque o que se diz é o seguinte, não vamos pensar em 2022, em 2018. Isso. Não seria o caso também de esquecer 2014? Não, porque veja, a gente faz o caminho na caminhada. Claro que na caminhada você ganha aliados, às vezes você perde aliados, que não é o que se espera, mas que pode acontecer, está no caminho, né? E nesse sentido, o que eu tenho dito é o seguinte, 2014 nós fizemos um projeto, né? Um projeto e somos leais a esse projeto. É isso que eu tenho dito a respeito do Progressistas.
assumimos um projeto, trabalhamos por ele e queremos, esse projeto precisa se consolidar, ele precisa ter uma continuidade, é garantir essa continuidade, essa fidelidade a esse projeto que eu acho que o progressista tem demonstrado de forma muito clara, muito veemente, eu acho que fora de qualquer dúvida. Mas também não vou comentar opiniões no sentido contrário, enfim, eu respeito. Há quem acredite que a base aliada seja grande demais e que haverá inevitável separação. Em alguns apostam que o Progressistas pode ser um partido a fazer o caminho para a oposição, pela aproximação com o Firmino Filho, por nomes antigos do PSDB que hoje fazem parte do Progressistas. Essa leitura é uma leitura correta? É possível que isso aconteça? Do ponto de vista do Progressistas, esse não é um cenário esperado. Né? Nós confiamos plenamente nessa coligação que fizemos, nesse alinhamento, né, de intenções que nós fizemos em 2014 e nós não esperamos termos motivos para desistir desse projeto, né, de maneira nenhuma. O que nós estamos trabalhando é em favor dele a cada dia mais e consolidar esse projeto. E entre o governador Wellington Dias e o senador Ciro, tem tido sempre uma conversa muito franca, muito direta. Todos sabem, nós sentamos à mesa, os progressistas e os petistas, alinhamos os pontos, conversamos, colocamos todas as pautas sobre a mesa. É esse tipo de relação sincera, esse tipo de relação fraterna, esse tipo de relação respeitosa que nós nos baseamos, é nela que nós nos baseamos para projetar, né, o pleito de 2020. É esse patamar. É disso que eu falo quando falo de 2014. Quando o PP pede uma segunda vaga na chapa, o progressista pede uma segunda vaga na chapa, além da de Ciro, a da senhora, a de vice, o PT também pede uma segunda vaga na chapa. É possível fazer uma chapa competitiva reduzindo 4 lugares a 2 partidos? Olha, eu vou voltar àquele ponto que a gente falava antes. Primeiro, eu acho que chapa majoritária, ela é muito personalíssima. Ela depende muito da figura que está ali representando, de quem vai fazer o discurso, de quem vai fazer o voto, de quem vai pedir o voto, de quem está personalizando o projeto. É diferente da chapa proporcional, em que as legendas, enfim, há toda uma discussão em torno da proporcionalidade da representação. A chapa majoritária ela é muito personalíssima, ela é muito subjetiva. E eu não acho que a única forma de você participar de um governo ou de um projeto desse seja estar na chapa. Nós temos outras formas de se participar dos governos em secretarias, né, representando projetos, representando programas desse governo, às vezes até com muito mais possibilidades, um campo de ação muito mais aberto do que está simplesmente na chapa majoritária. Então, o Progressistas não está reivindicando nada além do que já tem. Nós não queremos um espaço que nós conquistamos, com nossa militância, na rua, pedindo votos, fazendo campanha sem palanque, fazendo campanha olhando para as pessoas e se comprometendo pessoalmente. Então, é esse o espaço que nós conquistamos, que nós queremos preservar. Eu queria agradecê-la, vice-governadora Margarete Coelho. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado.